Tudo bem? Vamos continuar com o Paul Klee, mas lembrando de curtir, favoritar, comentar, divulgar, ajudar o canal da Cristiane. Vamos lá? Nesse momento, acho que está na hora e a gente precisa de voltar a uma questão da vida de Paul Klee. Lembram que ele tinha ido depois que ele formou para a Itália e que essa viagem, do ponto de vista artístico, tinha sido uma decepção para ele? Depois ele voltou da Itália e voltou a morar em Berna, na casa dos pais. Um tempinho depois, quando ele já tinha se casado com a Lili, em 1906, ele se muda novamente para Munique, bem no centro da expressiva cena artística. Inclusive, na rua que ele morava também o artista Wassily Kandinsky, que ele ainda não conhecia, era vizinho dele, ele ainda não conhecia, mas depois eles vão se conhecer e trocar figurinhas. Nessa época, a mulher dele garantiu o sustento da casa com aulas de piano e Paul Klee cuidava do filho Félix, que tinha nascido em 1907 e era muito pequenininho, e ele desenhava e pintava na cozinha da sua casa. No início, Paul Klee tentou se integrar à cena cultural de Munique, indo à procura de possibilidades de exposições e publicações. Mas, na sua produção artística, aos poucos, ele foi se emancipando, ficando livre da natureza. Na verdade, ele queria achar uma solução para superar a imitação da natureza, que é uma paranoia do ser humano, né? Aliás, costuma-se classificar uma obra de arte como boa ou não a partir do tanto que ela é igual ou não da natureza, né? Essa é uma visão conservadora da arte, que a arte tem que imitar a natureza. Ele queria ir além disso, superar isso. Ele dizia: redução. Queremos dizer mais do que a natureza, mas cometemos o erro inadmissível de dizer com mais meios do que ela, em vez de menos. Essa economia de meios simbólicos deveria tornar o processo da criação pictórica, né, da pintura, mais claro, não só para o artista, mas principalmente para o fruidor, para quem vê. Segundo ele, era exatamente nesse ponto o de falar de maneira mais clara do que a complexa natureza que residia a principal vantagem da arte. Disse: a natureza pode se permitir o desperdício em tudo. O artista precisa ser econômico até o fim. A natureza é eloquente até na desordem. O artista tem que se calar sistematicamente. Se minhas coisas passam às vezes uma impressão primitiva, esse primitivismo pode ser explicado pela minha disciplina de reduzi-las a poucos degraus. Ela é apenas economia, ou seja, derradeiro discernimento profissional. Ou seja, Klee tentou superar a imitação da natureza pela simplificação. Parece difícil, mas se a gente pensar bem, a natureza é muito complexa. E essa intenção de falar mais claramente do que a natureza, né, de simplificar, essa era talvez a principal conquista dele na arte. E a gente vai vendo isso aí pelo caminho. E aí, na pintura, ele começou limitando a paleta de cores e produziu várias aquarelas em preto e branco. Dessa maneira, luz e sombra desprendiam-se da pura relação com o objeto e resultavam apenas da lógica das proporções entre claro e escuro. E em 1910, ele ampliou as experiências da pintura claro e escuro para o campo da cor, como nesse trabalho, Forma da Luz, Tentativa Colorida. O nome já diz tudo. Nessa época ele conheceu os artistas
do expressionismo alemão Kandinsky e Franz Marc, conheceu o cubismo e o orfismo de Robert Delaunay. O orfismo foi um dos primeiros estilos a abordar a abstração completa e reunia teorias contemporâneas de filosofia e cor para criar obras dinâmicas de forma rítmica e escalas cromáticas. E eles acreditavam nos poderes musicais da arte, que eram capazes de criar verdadeiras sinfonias de cor. Paul Klee adorou isso. E nesse momento, a questão da abstração torna-se o tema central para Paul Klee. A arquitetura e a natureza serviam de modelo para a linguagem da forma abstrata dele. Nesse sentido, seu olhar se deslocou do exterior para o interior do objeto. Ele afirmava: a arte não reproduz o visível, ela torna visível. Amo com todas as minhas forças, né? Para aquele que acha que a arte reproduz o visível e só, que é nisso que ela reside, vai o recado aí do Paul Klee. Ela não reproduz o visível, ela torna visível o quê? As outras coisas, né? Mas tem coisa demais pra gente falar disso. Pela arte moderna aí afora. Um tanto de coisa, né, que não é visível. Emoção não é visível. Pera lá. Vamos continuar pra gente não se perder. Pois então, ele estava convencido de que deveria representar a estrutura e a construção que fazem parte da natureza e da arquitetura. E aí, voltando à Itália, ele ficou seduzido pela arquitetura nessa viagem e explicou o porquê. Olha o que ele diz. Na Itália, quando aprendi a compreender as obras de arquitetura, tive como que um lucro imediato no que se refere ao entendimento. Embora essas obras servissem para fins práticos, o princípio da forma se expressa nelas de maneira mais pura do que em outras obras de arte. A organização facilmente reconhecível da sua forma, seu organismo exato, é capaz de criar de maneira mais meticulosa do que todos os estudos de cabeça, de nus e tentativas de composição. Então é legal porque através da arquitetura ele viu e percebeu essa questão da estrutura, da construção, que tem a ver com o que eu já falei, da valorização dele do processo. Ele está buscando aí a gênese da forma, a origem da forma, né? De onde vem a forma. E na arquitetura isso fica mais fácil de ver. Interessante, né? Mas esse desenvolvimento rumo à abstração não significava que ele tivesse se afastado completamente da figuração, não. Sempre se pôde identificar temas botânicos ou arquitetônicos em seu trabalho dessa época. Observem os trabalhos Composição com Janelas, de 1919, e Três Flores, de 1920. São trabalhos praticamente abstratos, têm as pitadas figurativas botânicas, arquitetônicas, tem um quê estrutural, principalmente no Composição com Janelas, e já dá para perceber também as cores, a cadência, como que ele cria, talvez ritmo, tem cadência, tem intervalos, sabe a música? Pois é. E também a gente pode observar em Composição com Janelas que ele começa a colocar letras e símbolos em suas obras. Olha uma letra B ali no Composição com Janelas. Isso mais ou menos a partir de 1910, que ele começa, né, a integrar
letras e símbolos. E quando ele coloca letra, a sua significação semântica importava muito menos do que a relevância dessa letra para a composição da imagem. Ela entra ali como forma. Olha esse trabalho de 1905, intitulado O, formato largo. Mesma coisa, as cores, a questão fortíssima, que com certeza veio lá do Robert Delaunay, das ditas sinfonias de cor, é a harmonia da música. A harmonia da música vem... Eu não entendo bolhufas de música, mas a gente sabe que a música tem seus elementos. Ritmo, intervalo, né? E nisso ele quer criar com a cor uma harmonia semelhante à harmonia da música. E ele entendia, e eu não entendo, mas ele entendia disso, né? Lembram da aptidão dele para a música? A letra O, não no sentido de O da palavra órgão, né? Com nenhum sentido semântico, mas como forma. Uma forma atuando em uma composição. E ele fez uma viagem para o Egito em 1928 que intensificou sua análise de símbolos hieroglíficos e levou à criação dos seus próprios símbolos em seus trabalhos. E uma outra viagem que eu esqueci de falar, importantíssima, foi uma viagem que ele fez à Tunísia em 1914, que foi importantíssima no desenvolvimento em direção ao campo da cor. As pinturas dele de repente esquentam. Ele começa a usar vermelhos, laranjas, verdes, colocando-os ao lado desses intensos azuis do norte da África. Então, pessoal, se você está se divertindo, aprendendo, abrindo o seu olhar com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído no Patreon com seu rico dinheirinho para fazer esses vídeos acontecerem. Sem eles, não teria canal. Muito obrigada. Hoje ficamos por aqui, mas na aula que vem temos mais Pauclin. E eu, se fosse você, começava logo meu curso de arte moderna online. Olha aqui no link da descrição. Beijo, obrigada, tchau.